Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Para você ligado na Portal Sudoeste, uma boa tarde, um excelente almoço. Quarta-feira, 11 de setembro de 2024. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa através do nosso telefone, do nosso WhatsApp, 77-3444-1043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou através do nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com a apresentação do Luiz Brito, do Emanuel Fernandes e do Luciano Santos. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Luciano. A você, amigo ouvinte, que sempre nos prestigia com o carinho da sua audiência, um forte abraço. Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos os ouvintes. Uma ótima tarde a todos e uma ótima quarta-feira. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Segundo informações do Instituto Clima Tempo, Livramento de Nossa Senhora, Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia registra nesta quarta-feira sol com algumas nuvens. Muito bem, sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e à noite aí céu com poucas nuvens, temperatura mínima de 14, máxima de 27 graus. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Ai, ai, viu? 12 horas e 13 minutos, 12h13. Estamos começando aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Clima hoje aí em Brumado, Luciano? Clima aqui continua também com bastante nuvens, viu? Muitas nuvens no céu, clima agradável, o sol quase não aparece. Ok. Gente, começando aqui as nossas pautas, né? As nossas matérias. Idoso acusado de matar a esposa a facadas é encontrado morto em contendas do Sincorá. O idoso de 77 anos, identificado como Joaquim José dos Santos, foi encontrado sem sinais vitais na segunda-feira, dia 9, em contendas do Sincorá. Segundo informações do 24º Batalhão de Polícia Militar, Joaquim é suspeito de ter matado a esposa, Carmelita Maria dos Santos, 78 anos, a facadas dentro de sua residência no povoado do Sincorá. O corpo de José foi encontrado por moradores da região. Já o corpo de Carmelita, outro cômodo da casa. A suspeita é que o idoso tenha tirado a própria vida após cometer o feminicídio. O Departamento de Polícia Técnica DPT realizou a perícia no local. Os corpos de José e Maria foram encaminhados para o Instituto Médico Legal IML de Brumado. A Polícia Civil já instaurou um inquérito e investiga o caso. Então tá aí, né? Fato lamentável ocorrido, portanto, lá em Contendas do Sincorá. Muito bem, são 12 horas e 14 minutos. Muito obrigado a você pela audiência e você pode participar através do nosso WhatsApp com a sua mensagem aí, né? Com áudio, ou também você pode enviar o seu texto com a sua reivindicação ou também com a sua sugestão. Vamos dando sequência aqui. Olha, suspeito é detido com drogas em Jequié. Um suspeito de tráfico de drogas foi detido por policiais militares do 19º Batalhão de Polícia Militar na cidade de Jequié, na noite de segunda-feira 9. Os militares realizavam patrulhamento pela rua do DNR, no bairro Cidade Nova, quando avistaram o indivíduo que estava fazendo uso de drogas na frente de uma residência. Com ele, a PM localizou 42 trouxas grandes de substância análoga à maconha, uma barra de substância análoga à maconha, 311 pinos de substância análoga à cocaína e 118 pedras de substâncias análogas ao crack, 2 balanças de precisão, uma máquina de recebimento de cartão, giletes, fita adesiva e também diversos empendorpofs vazios. O indivíduo, juntamente com todo o material apreendido, foi apresentado à autoridade competente na 9ª Corpim para adoção das medidas cabíveis. Tá? Esse estava bem abastecido para poder distribuir todo o produto ilícito aí
em Jequié. Só que a polícia já conseguiu colocá-lo atrás das grades, pelo menos esperamos que ele fique um tempinho por lá. Agora 12h16, eu acho tão interessante quando a polícia manda o release e vem, né? Análoga. É maconha mesmo. Fala logo. Mas é porque hoje em dia a polícia não tá podendo nem trabalhar mais direito, né? Essa que é a realidade. Olha, nem a polícia nem a imprensa. Vamos lá. Primeiro, antigamente a gente podia estampar a foto do sujeito, do sem vergonha, nos sites, nos blogs, em todo quanto era lugar, hoje não pode mais. Né? O nome do camarada não pode, o nome do camarada não pode estampar mais, né? Porque é abuso de poder. Isso é as iniciais. Isso não é as iniciais, ninguém usa mais, né? Não tô usando também não. Porque também não adianta. Inicial não vai identificar ninguém. Vamos lá. E aí o que ocorre? Ainda tem toda essa frescurada, e aí por que a polícia coloca análoga? Justamente porque diz que tem que passar pela perícia para confirmar se realmente é maconha. Fala logo que é maconha. Você quer chamar o policial de burro? O policial sabe o que é droga e o que não é. Agora ele divulga pra imprensa análogo pra poder não complicar a corporação, né? Mas é maconha, é droga. A gente sabe disso. Porque hoje em dia, infelizmente, a polícia não tá podendo nem trabalhar. Nem a imprensa também, infelizmente. Luciano, conclua seu raciocínio, Luciano. Pois é, rapaz, então é como o Luiz colocou aí, né? A gente que trabalha nessa área, né? Com a imprensa, hoje você tá um pouco amarrado, limitado, né? Aí, tá engessado. Mas você sabe por que disso aí? Eu vou falar logo aqui o que eu penso, o que eu acho, né? Rasga o verbo. Isso é a minha opinião. Antigamente, quando fulaninho ia preso, geralmente a câmera tava em cima, né? Tava filmando, tava mostrando, entendeu? E agora não, agora o cara vai preso e tal, e não pode, né? Não pode estampar a cara dele, não pode falar nada, não pode falar que é o camarada, pode falar o nome, né? Não pode colocar nada, justamente por causa disso, né? É brincadeira um negócio desse? Vou te falar, João. Vamos lá então, 12h17, meio-dia e 17. Olha, inflação registra aí primeiro resultado negativo no ano, com 0,2% em agosto. A inflação do país foi de 0,2% em agosto, queda de 0,40 ponto percentual em relação aí ao mês anterior, de 0,38%. Essa é a primeira taxa negativa desde junho de 2023, quando o índice registrou aí queda de 0,8%. O resultado foi influenciado pela queda em habitação, né, que caiu aí 0,51% após a redução aí nos preços da energia elétrica residencial, que caiu menos 2,77%, e a alimentação e bebidas, né, que caiu aí 0,44%, com a segunda queda consecutiva da alimentação no domicílio, de 0,73%. No ano, a inflação acumulada é de 2,85% e nos últimos 12 meses de 4,24%. Os dados são do Índice Nacional de Preços e ao Consumidor Amplo, o IPCA, divulgado hoje, ontem, né, dia 10, pelo IBGE. No grupo de alimentação e bebidas, menos 0,44%. A alimentação no domicílio caiu para 0,73%, apresentou aí um segundo recuo consecutivo, hein? Após a queda de 1,51% em julho. Foram observadas quedas nos preços da batata inglesa, né, que caiu menos 19%, do tomate caiu 16%, a da cebola também aí 16,85%. No lado das altas, né, destacam-se aí o mamão, que subiu 17,58%, a banana da prata 11,37% e o café moído 3,70%. Já a alimentação fora do domicílio 0,33% foi a alta. Teve variação abaixo da registrada aí no mês anterior, de 0,39%. Subtém, né, lanche desacelerou aí com 0,74% em julho para 0,11% em agosto, enquanto a refeição acelerou de 0,24% para 0,44%. Aí a nossa inflação no país tendo um resultado negativo, alguns produtos subindo, outros descendo, mas ainda com o índice um pouco negativo. E o poder de compra nada, né? Salário, não, hoje é complicado. Salário. Olha, e o salário, ó. Como diria o mestre. O mestre, né? Olha, eu não sei vocês, mas eu participo muito de compras, assim, às vezes vou com a esposa no supermercado e você tem uma variação muito grande de um mês para o outro. Em alguns produtos, mesmo, principalmente aqueles produtos que você mais utiliza, né? Acontece e aí realmente a variação isso. é enorme.
Acontece realmente isso, viu? Muito bem colocado, né? Morador aqui de Livramento manda boa tarde, pessoal. Por favor, comunica ao pessoal da prefeitura aí que tem um esgoto estourado aqui na rua Rui Barbosa, Polivalente. Então tá aí, né? Pessoal da prefeitura, fica atento aí que o pessoal já tá comunicando, portanto, esse estouro aí, né? Portanto, esse cano estourado lá na rua Rui Barbosa e, segundo ela, portanto, aí de esgoto, tá bom? Bom, 12h31, meio-dia e 31, incêndio em cidade do oeste da Bahia chega a 26 dias. Equipes de combate a queimadas completaram na terça-feira 26 dias tentando debelar o fogo que atinge a Serra do Cipó, na cidade de Muquém do São Francisco, no oeste da Bahia. Ao todo, já foram mais de 6.000 hectares consumidos pelas chamas na região, segundo a apuração da TV Oeste, afiliada da TV Bahia. A área equivalente a 6.000 campos de futebol. Equipes do 17º Corpo de Bombeiros Militar, portanto, de Barreiras, têm enfrentado dificuldades para conter o incêndio porque as chamas estão sendo retomadas. O fogo também atinge cidades como Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério, Baianópolis e Santa Rita de Cássia, todas no oeste baiano. Já são 5 meses sem chuva significativa na região e a água esperada para colaborar com o trabalho de combate ao fogo só deve acontecer em outubro. Mais de 5.200 focos foram registrados em todo o Brasil na terça-feira 10, segundo dados do Programa de Queimadas do INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais. A Bahia já registra mais de 750 focos de incêndios nos 10 primeiros dias de setembro. Informações aí do G1, e o negócio está complicado lá então no oeste da Bahia, hein? Só complementando essa matéria sua aí, Luiz, já trazendo outra matéria também, que inclusive essa não está na pauta, mas ela vai complementar aí essa matéria sobre essa questão dos incêndios. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou a convocação imediata de mais bombeiros para a Força Nacional para auxiliar no combate a incêndios florestais. O número de agentes que devem sair dos estados que não estão sendo atingidos diretamente pelas queimadas será definido pelo Ministério da Justiça. A ordem deve ser cumprida em até 5 dias. Foi determinado também a realização de mutirão pelas polícias federal e civis, além da Força Nacional, para que sejam investigadas e combatidas as causas de incêndios por ação humana em 20 municípios listados na audiência pela AGU, a Advocacia Geral da União. Essas localidades respondem atualmente por cerca de 85% dos focos de incêndios em todo o país. A decisão foi tomada após a audiência de conciliação realizada na terça-feira 10 no Supremo em relação aos processos que discutem as ações do Executivo contra as queimadas no Pantanal e na Amazônia. Mais cedo, o magistrado afirmou que o Brasil vive uma autêntica pandemia de incêndios florestais e que para lidar com ela é necessário uma mobilização semelhante à que foi feita contra a Covid-19. Ele citou que 60% do território brasileiro foi afetado por fumaças de queimadas e declarou que não podemos normalizar o absurdo. Ressaltou ainda que tais incidentes não existiriam se não fosse a ação humana. Segundo o texto, o Ministério Público e o Poder Judiciário também devem participar do esforço. No 19 desse mês será realizada uma audiência mais ampla no STF com a participação dos 10 estados diretamente afetados por grandes incêndios, os 9 estados da Amazônia Legal e o Mato Grosso do Sul, que abriga o Pantanal. Então tá aí algo que eu estava já pronto para comentar hoje. É o seguinte, e aqui o ministro citou, né? Já convocando a Polícia Federal e a Polícia Civil e também a Força Nacional para investigar, né, os autores desses incêndios, porque é ação humana e ação criminosa, né? E sabe-se lá quais são as causas. Então agora sim, não adianta você combater o incêndio e não procurar a causa, quem são os autores disso aí. E agora o ministro Flávio Dino, ele agora aciona a Polícia Federal, a Força Nacional e a Polícia Civil para
pegar esses irresponsáveis aí. E vamos torcer que consigam colocar atrás das grades esses elementos aí, porque estão tacando fogo no país, praticamente, né? Quase que tudo, né? Porque, pelo amor de Deus, são muitos focos de incêndio em vários estados aí. Luciano, aí agora você pode ficar com a pauta aí na sequência. Fica à vontade. Agora são 12h36. Olha, estudante de 18 anos é baleada na frente de escola em Vitória da Conquista. Uma estudante de 18 anos foi baleada em frente a uma escola estadual em Vitória da Conquista nesta terça-feira. Não há detalhes aí sobre o estado de saúde dela, mas de acordo aí com informações apuradas pela TV Sudoeste, com a Polícia Militar, o caso aconteceu em frente ao Colégio Estadual Camilo de Jesus Lima, no loteamento Cadija. Para fugir dos disparos, ela correu para dentro da escola. Conforme a PM, agentes foram acionados para a ocorrência e, ao chegar no local, encontrou a vítima com 2 perfurações causadas por disparo de arma de fogo. A vítima relatou para os policiais que o autor do crime seria um homem conhecido pelo apelido de Zóio de Gato, mas não detalhou quem ele seria. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e socorreu a estudante para o hospital de base. O caso está sendo investigado aí pela Polícia Civil. Inclusive, hoje eu tive informações também que no momento aí que essa jovem foi atingida, estava acontecendo uma palestra dentro desta escola, e aí os alunos ficaram apavorados, começaram a correr para vários lugares, né? E a polícia, quando chegou, encontrou essa jovem aí com esses 2 disparos de arma de fogo, mas ainda não há informações do o que motivou, né? Esse homem a atirar nessa jovem. Tem que ver também se realmente ele teve a intenção de atirar foi nela ou se seria outro estudante, né, da unidade de ensino. Enfim, esclarecimentos que serão feitos aí pelas investigações da Polícia Civil, né? Certamente. O que me deixa assim meio assim sem entender, porque ela identificou como Zóio de Gato, mas não sabe quem é. Mas se já conhece ele com esse vulgo, o vulgo Zóio de Gato, deve saber quem é, né? Então alguma coisa se a polícia apertar aí ela vai conseguir arrancar alguma coisa dessa jovem. Vai encontrar alguma coisa. Homem que fez cirurgia no hospital de Brumado está há 1 semana sem conseguir curativo. Recentemente, o filho da brumadense Cida Pereira passou por uma cirurgia no hospital Professor Magalhães Neto e precisa fazer curativos para a asepsia da cicatriz, ou seja, a limpeza da cicatriz. No entanto, ele está encontrando dificuldades para a realização do curativo na rede básica de saúde. Ao site Achei Sudoeste, Pereira relatou que a situação perdura há 1 semana. Vou no posto de Malhada Branca, eles mandam para o hospital. Vou no hospital, eles mandam para o posto. A menina do posto diz que faz curativo, portanto, a menina do postinho que faz curativo está de férias. Não tem ninguém lá. Não pode ficar assim. O braço do meu filho está sangrando. Não aguento mais. Esse vai e volta, afirmou, portanto, Pereira. Ela disse ainda que o hospital se recusa a fazer o procedimento e orienta a procurar o posto de saúde do bairro. Meu filho está sentindo muita dor, o braço dele está sangrando. Ele mesmo que improvisou um curativo, não aguento mais, completou. Aí, né? Portanto, essa situação ocorrendo lá em Brumado, informações aí do Achei Sudoeste. A situação aí, eu vou dar aqui uma opinião, é o seguinte, o ato de fazer o curativo, obviamente, fica, né, na competência dos postos de saúde, que você não vai sobrecarregar um hospital para fazer um curativo, a menos que haja a indicação de algum cirurgião que supostamente fez uma cirurgia, né? E aí, olha, o curativo só vai ser feito no hospital porque eu preciso acompanhar. Tudo bem. Salvo isto, o curativo deve ser feito nos postos de saúde. E os postos de saúde tem que ter, obviamente, o profissional, tanto o profissional quanto o material, né? Para poder fazer esse procedimento. Eu não sei o que está acontecendo por lá, que não está tendo esse profissional. E no caso desse caso, né, específico, esse caso específico, tá sangrando, né? Parece que tá sangrando. Então, se tá sangrando, o hospital tem que atender
e se caso for uma cirurgia, chamar o cirurgião para avaliar a situação, né? E tomar outra providência. Então, algo precisa ser feito. Mas o Luciano pode trazer mais detalhes aí com relação a essa questão. Emanuel e Luiz, a situação vai piorar ainda mais, porque o próprio prefeito, né, colocou aí em sua rede social, já dando detalhes aí sobre a situação da saúde em Brumado. Por que isso? Porque simplesmente, né, uma quantidade de vereadores aí que hoje, atualmente, apoiam, né, um grupo político aqui na cidade, falaram assim: não, vamos bloquear o orçamento do município, vamos bloquear aqui o orçamento da saúde, porque o prefeito ele não vai gastar. Ou seja, esses vereadores que estão bloqueando o orçamento do município, eles estão pensando que bloqueando o orçamento da saúde vai, né, prejudicar a atual gestão. Só o prefeito, né? Só o prefeito, mas não. Estão aí, né, prejudicando toda a população de Brumado. Punindo o povo. Então, infelizmente, vai piorar. Nós vamos deixar de ter aqui atendimento na área de hemodiálise, nós vamos ter aqui cirurgias eletivas no hospital vão deixar de serem feitas, profissionais nos postos de saúde não vão ser contratados, inclusive esse posto aí que foi afirmado na matéria, a profissional estava de férias, aí o correto era contratar outro, mas o município disse que não tem como contratar porque o recurso está bloqueado aí por conta da lei orçamentária, né, que agora quem manda lá é os vereadores. Se eles liberar, tudo bem, se não, o município fica engessado. Pelo que eu entendi aí, está substituindo então o trabalho do executivo, né? Isso. Exatamente. O trabalho de legislar, na verdade, não, em vez de fiscalizar o recurso, tá segurando o recurso, né? Ou seja, mudou. Mas tudo isso por causa inverteu aí os papéis. De uma birra política, né? Por causa de birra política, o povo se ferra, né? Então, atenção, senhores vereadores que agiram dessa forma. Logicamente não vamos aqui nominá-los, né? Mas atenção, senhores vereadores, os senhores estão fazendo um desfavor à comunidade brumadense a partir do momento que os senhores, ao invés de fiscalizarem, né, as ações do executivo, os senhores se colocaram na posição de executivo. Então aí tá o poste mijando no cachorro, e os senhores legisladores que tomaram essa atitude, né? Os senhores estão prejudicando toda uma comunidade, tá? E eu gostaria que os senhores colocassem a mão na consciência, porque nesse momento tem pessoas sofrendo porque a verba da saúde, como outros setores também, não estão indo, porque os senhores fizeram aí uma manobra e engessaram o município. Lamentavelmente, o que os senhores fizeram não está atingindo o prefeito, está atingindo o cidadão. E o pior, os senhores têm que entender que isso é dinheiro do cidadão, é imposto do cidadão. E o que os senhores em Brumado, os senhores legisladores fizeram, os que a carapuça vão servir, os senhores devem colocar a mão na consciência, e a população, já que estamos em ano de eleição, prestem atenção em cada vereador que está fazendo você sofrer por conta de se colocarem no papel do executivo e não de fiscalizadores da ação do executivo. Agora sim, é ano de eleição, é ano dos senhores brumadenses, moradores, eleitores, agora darem uma resposta a esses que estão fazendo vocês sofrerem, engessando o município. Lamentável que isso esteja acontecendo na capital do minério, e como o Luciano falou, vai piorar, e isso me preocupa muito. Inclusive, Emanuel e Luiz, só mais uma informação dentro desse assunto, né? Apenas um vereador votou contra aí esse bloqueio, né? É bom fazer essa ressalva aí, porque para não generalizar, não é isso? Dos 15, né, 14 votaram aí pelo bloqueio do orçamento aí, e um foi contra, né? E como a gente colocou aí, vários projetos aí da área da saúde, né, o orçamento anual aí conhecido como LOA, né? E aí, por exemplo, vai faltar kit natalidade, vai faltar aí também várias situações que eram, né, já disponibilizadas do município
e aí foi tudo bloqueado. Agora sim, se os vereadores aprovar o projeto, tudo bem, aí volta tudo à sua normalidade. Mas infelizmente o que a gente está vendo aí é que por conta desta birra política o povo vai sofrer. Olha só, o governador assina decreto que incentiva a produção de etanol na Bahia. Para impulsionar a produção de etanol na Bahia, o governo Jerônimo Rodrigues assinou na tarde da terça-feira 10 no Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública em Salvador, o decreto que estabelece novos incentivos fiscais para a fabricação do produto. O ato incluiu o anúncio da instalação de uma nova planta de biorefinaria em Luiz Eduardo Magalhães, na região oeste. Os novos incentivos fiscais consistem em crédito presumido de 75% do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, apurado nas operações com etanol, anidro puro, que é misturado a gasolina, e hidratado, comercializado nos postos de combustíveis, além dos chamados DDGS, ou seja, com coproduto da indústria de etanol de milho, que pode ser usado na alimentação animal, e óleos diversos. Abre aspas. O Estado tem atraído empresas que aliam geração de emprego e renda e desenvolvimento sustentável. A alteração da legislação significa mais investimentos em energia limpa, fecha aspas, considerou o chefe do Executivo Estadual. Luiz, o seu comentário, e Luciano também. Eu acho que esses investimentos hoje são importantíssimos, né? A gente muito se fala em produção de etanol, produção de energias sustentáveis e tantas outras coisas, em um momento em que o mundo está com essa dificuldade, inclusive, de conter a poluição, entre outras coisas. Então, realmente é muito importante. Esse aqui é mais um projeto muito importante. Esse decreto é assinado pelo governador. Eu espero que realmente corra tudo bem, que não tenha nenhum problema, que ninguém venha tentar impedir, né, que esse trabalho saia do papel, como a gente vê hoje em dia muitos torcendo contra, e que realmente dê tudo certo. Luciano. Inclusive, né, essa região aí do oeste da Bahia, né, Luiz Eduardo, Barreiras, tem total potencial aí para, né, a plantação da cana de açúcar, para a implantação também desta refinaria aí. Então essa região oeste ela vem crescendo muito, tanto na questão comercial, na questão econômica, e tem muito aí expansão territorial também, né? Várias empresas podem migrar ali para a região oeste e crescer, né? A Bahia se tornar aí um estado com a economia bastante positiva e se destacar de outros estados do país. Olha, 3 pessoas morreram, né, em acidente com um van que transportava pacientes na BR-324. 3 pessoas morreram após um acidente envolvendo uma van que transportava pacientes e uma carreta na manhã desta quarta-feira, dia 11, na BR-324, no trecho aí do município de Candeias, região metropolitana de Salvador. A batida ocorreu no sentido Salvador à rodovia, né, e que registra aí mais de 7 quilômetros de congestionamento, com tempo de deslocamento de quase 1 hora apenas para o trecho. Segundo informações preliminares, 15 pessoas estavam no veículo. A van transportava aí pacientes de Mutuípe, no Vale do Jiquiriçá, que fazem tratamento de saúde em Salvador. O veículo deixou Mutuípe por volta de 1h40 e o acidente ocorreu próximo ao pedágio de Simões Filho. Às 4h30 da madrugada, segundo a Polícia Rodoviária Federal, os demais ocupantes da van não tiveram ferimentos graves. Tá aí mais um acidente grave aí na região metropolitana de Salvador, e a informação é que 15 pessoas estavam aí na van. Estudantes enfrentam percurso a cavalo para ir à escola em São Félix. Em São Félix, uma situação alarmante revela a disparidade entre os altos gastos da prefeitura e as condições precárias enfrentadas por crianças da comunidade da Fazenda Pilar. Todos os dias, os estudantes dessa localidade precisam percorrer até 3 quilômetros a cavalo para chegar à Escola General Flimarion. Enquanto isso, a gestão municipal desembolsa cerca de R$2,5 milhões anualmente em combustível, sem fornecer transparência sobre os gastos.
O vereador Lafite, do PSD, tem cobrado transparência dos gastos, solicitando informações detalhadas sobre o total dos custos relacionados ao transporte dos estudantes. É inaceitável que a prefeitura não informe a população quanto está gastando com o transporte escolar, enquanto essas crianças enfrentam esse trajeto perigoso e desgastante, afirmou o vereador. A rede municipal de ensino de São Félix atende cerca de 1.800 alunos, tanto na rede quanto na zona rural, na sede quanto na zona rural. No entanto, a realidade das crianças da Fazenda Pilar é emblemática da falta de planejamento e investimento em infraestrutura adequada para garantir o acesso à educação. O deslocamento diário a cavalo não só expõe os alunos a riscos de segurança, como também prejudica seu desempenho escolar e bem-estar. Diante disso, portanto, o vereador anunciou na intenção de representar o município no Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. Não posso me calar diante dessa falta de responsabilidade com os nossos jovens. É preciso investigar onde estão esses recursos e por que não estão sendo utilizados para melhorar o transporte escolar, declarou. Enquanto isso, as crianças da Fazenda Pilar continuam na rotina desgastante, enfrentando não apenas os desafios do percurso diário, mas também a incerteza sobre seu direito à educação. 2,5 milhões o prefeito de São Félix está gastando anualmente em combustível sem fornecer transparência. E o legislador, o Lafite, do PSD, ele já deveria ter tomado as devidas providências como fiscalizador, né? E como autoridade também eleita com o voto do povo, né? Então acho que já passou da hora de fazer com que o prefeito explique o porquê que essas crianças estão indo andando 3 quilômetros a cavalo, né? Enquanto nós temos vários programas do governo federal, né? Caminho da escola, caminho da escola, o caminho da escola da lembrança. Então, nós não podemos aceitar uma coisa dessa, e esse prefeito precisa sim dar explicação, e isso para ontem. Eu acho que os vereadores aí, e principalmente aqui o vereador que já tomou uma posição, eles estão sendo muito lentos, né? Nessa questão. Inclusive nas imagens nós podemos observar que as crianças, algumas delas, os pais vão com elas no cavalo. A propósito, porque tem um vereador lá? Hã? Só tem um também? É isso que eu estou entendendo, só um aqui, só o Lafite, né? Deve ser, o Lafite é oposição, o resto da situação é o famoso vereador lagartixa, né? Só fica balançando a cabeça dizendo sim. Não, senhor. Sim, senhor, não, senhor. O que preocupa é justamente isso aí. Tem verba para a educação e essa situação acontece lá em São Félix. É algo que nos deixa muito triste, ao mesmo tempo revoltado. 3 quilômetros a cavalo, alguns pais precisam ir, né? Porque às vezes a criança não tem o domínio do animal e tem que ir levar essa criança. É algo assim que, olha, não dá para você entender. Você já andou a cavalo, senhor Emanuel? Já. Dá para viajar a longas distâncias? Apesar que aí são só 3 Rapaz, a maior distância que eu andei a cavalo foram 9 quilômetros e não me deixou saudade. Luciano? Agora, aí em São Félix, eles estão indo para a escola a cavalo, né? São 3 quilômetros a cavalo. Em Brumado, 3 até 5 quilômetros as crianças andam de uma comunidade para a estrada principal para pegar um ônibus. Ou até mesmo, às vezes, andam 3 quilômetros para chegar a uma escola na zona rural. Isso aqui é relatos frequentes na cidade de Brumado. Uma cidade que, inclusive, o transporte escolar traz suspeitas. Não é transparente o transporte escolar de Brumado. Pode até ser redundante. Mas temos aqui uma cooperativa que direciona, né, que gerencia o transporte escolar do nosso município, e a gente não entende por que uma cooperativa recebe do município e repassa, né, ou aliás contrata outro motorista particular. A própria cooperativa, ela não tem ônibus na cooperativa, ela não tem um ônibus registrado. Ela contrata
veículos particulares, motoristas particulares, para fazer o transporte escolar do município. É uma terceirização do serviço, né? Por que o município não terceiriza direto ao motorista, ao dono do veículo? Pois é, bem colocado. Então, aí, assim, viu? Aqui em Brumado a situação também é muito lamentável aí com relação ao transporte escolar na zona rural. Agora, esse fato, desculpa, Luiz, esse fato da criança deslocar 5 quilômetros até a estrada principal, é porque a estrada de que dá acesso até a casa, as crianças também estão em péssimas condições, ou porque não tem acesso a isso. As estradas da zona rural hoje do município de Brumado estão precárias, não tem manutenção, não tem ali máquinas trabalhando. Isso de vários anos, não é coisa de agora não, é vários anos aí. Os moradores da zona rural sempre relatam pra gente aqui na imprensa local que estão aí desassistidos com relação às estradas. Quando há um acesso, os próprios moradores, as associações vão lá, fazem vaquinha, vão nas empresas, pedem mesmo, bate de porta em porta, falam, olha, me ajuda aí, vamos colocar aqui 5 horas de máquina, me ajuda no óleo para recuperar a estrada, pra gente ter acesso, porque senão a gente vai ficar aqui ilhado e não vai ter acesso à saúde, à alimentação e à educação. É o fim do mundo, viu? É um absurdo o negócio desse. Aliás, é o cúmulo do absurdo, né? Vermos nossas crianças, né? Que muitos têm um potencial tremendo, né? E podem fazer muito, né? No futuro, e ficam aí à mercê de pessoas que são eleitas, né? Com o voto do povo para poder cuidar do povo. Então fica aí mais uma vez a questão da consciência política. É ano de eleição, observe bem o que você vai fazer com o seu voto. Eu não sei você, Luciano e Emanuel, mas eu quando estudei, né, boa parte do meu período, é claro, eu estudei indo para a escola de bicicleta, mas já da metade para o final já viajei de ônibus e tal também, viajei por um bom tempo de ônibus escolar já, consegui pegar essa época, né, porque antigamente o pessoal nem tinha acesso a transporte escolar, andava realmente de animais quando se tinha animal, mas é preciso lembrar uma coisa, eu particularmente, eu vinha de ônibus para a escola, voltava de ônibus para a escola e ainda chegava em casa cansado. Agora você imagina o aluno andando 5 quilômetros a pé ou 3 quilômetros no lombo de um animal, que animação ele tem para poder ir para a escola. Isso. Claro, quando o aluno é dedicado, ele vai a pé até 20 quilômetros, né? Ele pensa no futuro dele. E olha que século nós estamos, o né? desenvolvimento dele dentro da sala de aula é nítido que não vai ser a mesma coisa, né? E olha que nós estamos em que século? 21. Estamos no século 21 e estamos falando aqui de crianças que estão indo para a escola a cavalo, montado em cavalos, algumas até o pai precisando levar, e outros a pé até chegar onde tem um ônibus para transportá-los. É um absurdo, e repito, posso estar pecando ou sendo chato em repetir, é ano de eleição. Presta atenção que você vai fazer com o seu voto, para depois você não estar aí chorando pelos cantos, reclamando aqui e ali, e alguém que recebeu o teu voto fazendo ouvido de mercador e virando as costas para você. Homem morre após sofrer reação alérgica depois de picada de abelha. Esse fato aconteceu aqui na nossa querida Bahia, lamentavelmente, né? Um homem de 42 anos morreu após sofrer uma reação alérgica grave depois de uma picada de abelha em Santa Luz, na região cinzaleira. A vítima, identificada como Ailton de Almeida Barreto, trabalhava em uma área de garimpo quando teria sido picado por uma abelha. O homem chegou a ser socorrido por 2 sobrinhos até um posto de saúde. No local, ele foi submetido para tratamento de choque anafilático, mas não resistiu. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica da região, que deve fazer uma perícia para apontar as causas da morte. Tá óbvio que, né, um processo alérgico, obviamente, né? É necessário que as pessoas observem, né? Essas questões alérgicas, porque tem muita gente que tem algum processo alérgico e aí não leva muito a sério,
Então é bom que leve a sério. Você comeu alguma coisa, aquilo não fez bem, seu corpo começou a ficar cheio de manchas, coçando, então você sabe que aquela alimentação que você ingeriu ali não te faz bem, então você vai evitar, né? No caso da abelha aí, sabe, talvez essa pessoa não sabia, né? Mas não foi, pelo consta aqui na matéria, não foi um enxame de abelhas, foi apenas uma abelha, foi o suficiente para fazer com que essa pessoa desencadeasse aí um processo alérgico gravíssimo, indo assim a óbito. Tem uma lamentável, medicação, né, Manuel, para isso aí? Tem, só que não chegou em tempo para isso, né? Provavelmente. Eu digo, tem alguma medicação que o pessoal possa carregar e tal, o pessoal que tem alergia? Eu tô sem essa informação, depois tem que dar uma pesquisada. Não, no caso aqui, um processo alérgico grave, não existe uma medicação, tem que ter um socorro rápido, né? E um local onde esteja aí, tem equipamentos que possam manter essa pessoa, principalmente na questão das vias respiratórias, porque geralmente quando acontece um processo desse tipo aí, né, o que vai acontecer? Geralmente a pessoa vai ter problema respiratório, então tem que rapidamente tentar fazer com que essa pessoa consiga respirar, né? Mais ou menos por aí. Mas no caso dessa pessoa aqui, ela foi para um posto, né, de saúde. Geralmente o posto, na grande maioria, está desprovido, né, de certos equipamentos, de algumas medicações, né, mas ele foi, como diz aqui na matéria, ele foi submetido aí o tratamento correspondente a um choque anafilático, mas infelizmente ele não resistiu, ou seja, ele recebeu o tratamento, a medicação correspondente a um choque anafilático, porém ele não resistiu. Então é sinal de que realmente ele tinha essa alergia aí, né? E com relação à picada de abelhas. Então vamos ter atenção. Tem pessoas que tem problemas com chocolate, tem outros que tem problema com camarão, lactose. E às vezes insistem, lactose, e às vezes insistem em ingerir esses alimentos, ou até mesmo andar em locais onde tem abelhas. As pessoas já têm processos alérgicos, então é bom ter cuidado. Agora detalhe, quando eu vou no médico, o médico vai aplicar alguma medicação, a enfermeira pergunta se tem alergia, eu falo dos medicamentos que eu tomei, não. Agora, difícil é lembrar o que eu já tomei e o que não tomei, né? É complicado, mas é bom ficar atento, né? É bom ficar atento. Você já prestou atenção que tem essa perguntinha básica? Tem sempre. Não é vai básica. Saber o que você tem alergia, o que não tem? Não é básica, é necessário que se faça essa pergunta, porque às vezes a pessoa sabe o medicamento que ela tem alergia e ela vai dizer, não, tal medicamento eu tenho alergia, né? Então é necessário que a pessoa observe. Ela tomou um medicamento, não sentiu bem, disse, olha, eu não estou sentindo legal aqui, a coisa não está boa. Então o profissional vai encaminhar você novamente para o médico, o profissional que te aplicou o medicamento, dizer, olha, não, você tem alergia a esse medicamento aqui você não vai tomar. Então é necessário fazer essa observação sempre que você tomar um medicamento. Se está tudo bem, está ok. Sempre vai ter um profissional e o profissional responsável vai estar perguntando, olha, se está tudo ok, está tudo bem, te aplicou a injeção, está tudo bem, está tudo bem. Não, estou sentindo mal, está coçando, estou sentindo falta de ar. Aí você tem alergia àquele medicamento, e isso vai ter que constar no seu prontuário, na sua ficha lá. Inclusive é interessante, né, que as pessoas que sabem que são alérgicos a alguma coisa, eu tenho um irmão que, por exemplo, é alérgico aí à picada de abelha. É interessante, Luiz, você até questionou isso, as pessoas que têm alergia, você pode hoje andar aí com medicação, por exemplo, a loratadina, por exemplo, ou a desloratadina, ela desincha, né? Porque geralmente quem tem alergia vai inchar a região da garganta, né? É isso, as vias respiratórias. Foi o que eu disse aqui. Geralmente dá o famoso edema de glote, né? E a pessoa vai morrer por asfixia. Essa medicação ajuda a desinchar aí a região aí que o Emanuel falou,
Então é muito importante. Se você sabe que tem uma alergia, anda com essa medicação aí, porque é perigoso. E eu que andava com loratadina por causa da minha rinite alérgica, rapaz, é um negócio desse. Agora já sei que posso andar também para ajudar caso de picada de abelha, né? Apesar que eu não tenho alergia, né? Mas vai saber, né? Vai saber, né? Uma abelha só talvez não faça muita coisa, mas várias podem fazer. Então é isso aí, Luciano. Muito bem, agora 1h30, né? Quase chegando aí ao finalzinho do nosso Portal Sudoeste, mas eu vou trazer aqui eu acho que é a última da nossa pauta de hoje, um assunto que a gente vem tratando aqui dentro do nosso Portal Sudoeste, com relação a esses jogos online aí, viu? Isso aí vai trazer uma dor de cabeça à população brasileira, mas vamos ao assunto. Olha, a mulher pede à justiça bloqueio de acesso a site de aposta por causa de vício. Uma mulher de 30 anos de São Paulo entrou com uma ação judicial para que a Blaze seja obrigada a excluí-la permanentemente da plataforma de jogos digitais. A informação foi divulgada pelo portal UOL. Na petição, ela relata ter começado a usar a plataforma em 2022 e, desde então, desenvolveu aí um vício, jogando de forma desenfreada e compulsiva. Segundo a mulher, todo o seu salário é gasto com apostas e ela já contraiu diversos empréstimos por não conseguir controlar o hábito. Afirmou ainda estar em uma situação de desespero e faz uso de medicamentos antidepressivos. A reportagem também informa que, apesar de já ter solicitado à Blaze sua exclusão definitiva da plataforma, explicando sua condição, nos momentos de crise, ela acaba pedindo o desbloqueio da conta. A empresa, mesmo ciente aí de seu quadro, teria atendido as solicitações, né, de reativação. Abre aspas, nada foi feito para efetivamente, né, suspender a conta da autora do processo, mesmo ela informando ser doente e ter compulsão dos jogos, fecha aspas, afirmou a justiça, o advogado Glauco Ramos, que a representa. Abre aspas, o que o site promete sobre não ser possível fazer é a reativação da conta, não é verdade, pois, por vezes, solicitou a reativação e assim foi feito, fecha aspas, disse o advogado. Olha, isso tá virando uma doença, viu? E principalmente se for liberado no Brasil, né? Nós estamos aí com uma iminência de um projeto que as plataformas de jogos online sejam liberadas no país e aí você vai ver a crise financeira que vai acontecer em nosso Brasil. Eu já não digo, essa questão é a mesma do cassino, né? Isso. As máquinas caça-níqueis, entre outras, né? No caso aqui, eu já não digo nem a questão financeira, já é questão psicológica, que ela se tornou uma viciada, uma jogadora compulsiva, né? Ela não se controla mais. São dois problemas juntos, né? O psicológico e o financeiro. Isso, uma série de fatores vem aí atrapalhando a vida dessa pessoa aí, e ela pediu para bloquear, você vê, ela não está tendo mais forças, ela pediu, me ajuda, bloquearam. Aí quando ela entra na crise e não aguenta, ela vai e consegue reativar. Aí não tem uma ação judicial que é para bloquear. Por que a plataforma desbloqueia? Eu acho que não estão obedecendo à justiça. Se é para bloquear, bloqueou, acabou. Não vai atender mais o pedido dessa pessoa, porque ela está com problemas de saúde, está afetando a saúde dela e o financeiro dela. Mas no Brasil é um negócio meio esquisito. Uma legislação. 1h33, estamos encerrando por hoje o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, agradecendo a você pelo carinho, sintonia e pela companhia. Manuel, boa tarde para você, boa tarde, Luciano. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os nossos ouvintes, muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã estaremos de volta com a permissão de Deus. Luciano, uma excelente tarde para você. Boa tarde, Manuel, boa tarde, Luiz, uma ótima tarde a todos os nossos ouvintes, até amanhã. Valeu, gente, muito obrigado pela companhia. Na sequência, vocês ficam com o anfitrião Lucas Guarnielli e Coquetel Radical, um coquetel de músicas no seu rádio. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.